Boa noite. Hoje, 26 de maio, a gente está terminando o mês, né? Já estamos falando nas festas juninas. E eu estou aqui em Beberibe, aqui no santuário da casa das minhas filhas. E eu tenho um trechinho para ler antes de ler o Evangelho, tá? Vida simples. Esse é o Vigiai e Orai do irmão José. E ele diz assim: o homem sofre mais pela posse do supérfluo do que pela carência justa das coisas. Veja que por coincidência eu abri nessa vida simples e vocês vão comparar essa vida simples com o Evangelho. O que vai significar o homem sofrer pela posse do supérfluo? Sofre pela perda da posse do supérfluo, né? Perda por um sapato novo que a chuva molhou, por um relógio, por um celular, por uma roupa de grife, por essas coisas que a gente não leva e não nos leva a nada. Você me desculpa aí a interferência. Então, Jesus nos quer por inteiro e não apegados a Ele e não ao supérfluo. Tudo nesse mundo é supérfluo, mas a gente briga por isso. E assim vem as guerras, a guerra por uma terra, por um domínio de uma terra que não vai levar, né? Claro que não vai levar, mesmo que vá enterrado no chão, né? E tantas outras coisas, brigas, ideologias políticas que a gente não consegue abandonar. Mas eu vou deixar para depois. Hoje é dia de São Felipe Neri. São Felipe Neri era um presbítero muito simples. Era chamado Padre Alegre, o Padre Bom. Ele recusou a pompa de ser um cardeal para ser feliz. Ele disse: eu escolho a felicidade. Ele sofreu muito com as injustiças, com o que ele fazia, ele era recriminado por fazer o bem, por acolher meninos de rua, pessoas que ladrões, né? E ele tentou fazer o máximo possível, chegou até a atender no meio do templo, num campo de futebol. Se vocês assistiram o filme de Felipe Neri, vocês vão gostar bastante, viu? E a liturgia de hoje, bem curtinha, mas de um significado muito grande, com certeza vocês vão gostar. E ela fala justamente nessa questão do apego. Vamos deixar de ter apego, né? Hoje, nesse dia 26 de maio, a leitura do Evangelho de hoje é São Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 31. Então eu quero saudar a todos que vão me ouvir, que vão assistir. Assistam, é tão bom ouvir a palavra. É tão bom, seja por quem for, até por um pecador. Claro que eu sou pecadora, quem não é, né? Não posso dizer, não posso apontar o dedo para um amigo, para um parente, para ninguém, né? Para um filho, para um sobrinho, para um tio e para quem quer que seja, porque todos nós pecamos. Pureza só Maria e Deus. E Jesus Cristo, seu Filho, né? Ele sim, não pecou. Então, o Evangelho de hoje, como eu já falei, repito, vocês podem procurar, está em São Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 31. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus:
Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Isso depois. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. E assim, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Curtinho, mais de um significado tão grande. Como é que ele diz? Deixar pai, irmão, né? Pais, que é pai, mãe, irmãos, irmãs, parentes, amigos, tudo, e seguir a Jesus, ganhará tudo isso aqui e a vida eterna. Ganhará tudo isso aqui com perseguições, porque não vai deixar de sofrer por causa disso. Jesus, que era filho de Deus, ele não deixou de sofrer porque era filho de Deus. Ele não deixou de sofrer porque era Jesus. Então nós não podemos não podemos querer pais, filhos, irmãos, amigos, campos, quer dizer, nós não podemos querer casas confortáveis, carros, tantas coisas. E simplesmente deixar de amar Jesus. Não, Jesus em primeiro lugar. Então, será que eu posso deixar isso por Jesus? Será que eu posso deixar o vício da bebida para seguir Jesus? Será que eu posso deixar o cigarro? Será que eu posso deixar as farras, as festas? Né? Será que eu posso deixar de ter o prazer da carne de uma forma mundana? Claro, a gente fala não de uma forma familiar, é diferente. Você tem uma vida regrada com a sua família, com os cônjuges, os filhos, a família é abençoada por Deus. Mas a família não é um pecado. Mas quando ele fala deixar tudo, você já imaginou quando se está na hora da partida para a eternidade? Alguém às vezes já tem falado, eu tenho ouvido algumas vezes a pessoa falar assim, não foi ainda porque é muito apegado. Ele não quer deixar esse mundo, porque ele sempre teve muito apego. Apego ao carro, apego à bicicleta, sei lá, apego à casa, apego à família. O marido tem apego à mulher, não quer deixar a mulher tem apego ao marido, não quer deixar o marido. Porque todos nós temos um momento, nós somos peregrinos. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas nós somos peregrinos nessa terra. Um dia nós seremos chamados. E quando formos chamados, devemos seguir. E em paz, sem luta, porque a nossa luta aqui na terra terá acabado no momento em que chegar a nossa hora, né? Essa é o meu discurso do Evangelho de hoje. Também não é tão diferente aqui do Evangelho do Padre Edilson. Né? Ele fala assim: Jesus nos convida a uma entrega total e ele nos faz uma promessa: quem deixar tudo receberá 100 vezes mais. Isso aqui na terra e depois a vida eterna. O que você pode receber 100 vezes mais para seguir Jesus, você vai receber com perseguições. Porque a gente não vive sem as perseguições do mundo. O mundo tem muitas perseguições. Olha o que a gente vive hoje. Tem medo de andar na rua porque podemos ser assaltados. Temos medo de ficar dentro de casa porque nossa casa pode ser arrombada. Né? Então a gente tem
pensar nisso e viver se esquivando como filho de Deus. Jesus também, quando peregrinou aqui nesta terra, ele saiu, se esquivou algumas vezes para não levar pedrada. Então nós também temos que nos esquivar. Não temos que enfrentar, não vamos enfrentar o ladrão, porque o ladrão, ele mata pelo medo. Ele não sente nada, porque naquela hora ele sente um medo incompreensível por ele mesmo. Ele mesmo não sabe que medo é aquele. Geralmente são pessoas doentes da mente, não tem sentimentos, a gente chama de psicopatas. Então quem é que vai lutar com psicopata? É um leão com medo, é uma onça amedrontada que o homem vá antes dela, né, matá-la. Então ela avança. Então nós não somos a onça para atacar o outro. Temos que respeitar a onça que está com medo e seguir as regras, né? Então, ele fala só dessa questão aqui, né? Quem é mais importante, Jesus ou a sua ideologia política? Claro que é Jesus, né? Aqui. Será que sua ideologia política é mais importante? Será que você fazer-se partidário ou se você vai numa ideologia forte ao ponto de brigar com a família, brigar com os amigos, até matar, aí você não está fazendo isso por Jesus, não. Jesus não tinha ideologia política. Jesus era o próprio político, mas o político do amor, o político da amizade, o político dos laços, né? E muitas pessoas, tanto na igreja católica, igreja protestante, né, que são os evangélicos de várias maneiras, de várias crenças, também tem dentro delas pessoas que têm essa ideologia política, mas nunca se generaliza, porque não são todos. É por isso que a gente não pode dizer que são todos, de jeito nenhum, né? Então essa foi nossa mensagem de hoje. Então quero mais uma vez falar para todos vocês, Célio, meu irmão, lhe vi com o neném no braço, queria que você me dissesse quem é. E Meire, um abraço para você, Zezinho, Zé Alberto, Silvia Ferreira dos Anjos, todos os que me assistem, um abraço e até a próxima.